do presidente do Brasil, comparando essa guerra com o Holocausto? Primeiro, eu quero dizer que essa fala de Lula não é nova. Há cerca de 20 anos atrás, um cientista político escreveu um artigo que você encontra na internet, e o título do artigo é O Holocausto dos Filhos de Ismael, do qual ele compara a vida do sacrifício do povo palestino semelhante ao que ocorreu com o povo judeu na Segunda Guerra Mundial. Então, eu quero dizer que essa fala do presidente não é nova, porque alguns cientistas políticos pensam assim. O problema é que a fala vem de um chefe de Estado e de um chefe de governo. E o nosso artigo 4º da Constituição, ele é muito claro com relação a como deve se comportar o nosso país no que diz respeito às relações internacionais. Então, nesse aspecto, a fala do presidente Lula, ela é de uma infelicidade tremenda fazer comparações do Holocausto com o que está ocorrendo agora. É necessário se ter muita clareza de que não se concorda com a forma como Israel vem conduzindo, porque você não pode pegar o fato de um grupo atingir você e você querer sair exterminando todo mundo. Agora, você fazer comparações, todas as comparações, seja positiva ou negativa, elas são perigosas. Uhum. Aí houve a resposta de Israel imediata e disse que Lula avançou a linha vermelha. O que é que o Netanyahu quis dizer quando ele disse que o presidente do Brasil deveria ter vergonha dele mesmo e ter avançado a linha vermelha? Bom, ele está dizendo que está querendo aos poucos mostrar que pretende romper as relações com o Brasil, do qual o Brasil sempre teve uma boa relação. Isso me estranha muito, porque desde o governo passado que o Brasil tinha uma relação não positiva no cenário internacional, mas com Israel até que havia uma certa relação. E aí o presidente Lula começou tentando reconstruir essa relação que era positiva com os outros estados, né, no campo internacional, mas infelizmente, no que tange a Israel, vem colocando os pés pelas mãos. De novo, Uhum. não se pode aplaudir a forma como Israel vem fazendo com o povo palestino. Agora, comparações, elas sempre são infelizes. Uhum. Para que quem está nos ouvindo e não se aprofundou na história, por que não deve se comparar o Holocausto com o cenário atual? O senhor poderia explicar um pouco melhor para a gente o que foi o Holocausto? Porque a proposta, principalmente da Alemanha, era dizer que a raça ariana, a raça branca, era uma raça pura e que os judeus era o que existia de pior no mundo. Basta dizer que eles criaram o seguinte sentido: o judeu que morava na Alemanha, ele tinha na carteira de identidade uma letra J. Para onde ele fosse, as pessoas soubessem de que ele era judeu. E aí eles se tornaram pessoas apátridas. O que é o apátrida? É aquele que não tem pátria. Se ele não tem pátria, ele significa que não é ninguém no mundo. Pelo que me Uhum. consta, não é isso que está ocorrendo atualmente. Uhum. Agora, professor Eli Ferreira, ontem mesmo, deputados de oposição ao presidente, principalmente do PL, cerca de 40 deputados, disseram que vão estar ingressando hoje com pedido de impeachment do presidente. Isso poderia render o impeachment? Bom, jogar para a plateia isso é muito comum, né? E é uma das coisas que a gente assiste no Brasil, seja esse cenário que a gente vive hoje de polarização é muito grande. Qualquer coisa, seja governo ou oposição, tenta banalizar aquilo que está no ordenamento jurídico. Dentre eles, a questão do impeachment. Quantos impeachment não foram pedidos, solicitados durante o governo de Fernando Henrique? O PT fez muito isso, né? Quantos impeachment não foi também tentado nos dois governos de Lula? No governo de Dilma, que obteve êxito, no governo de Bolsonaro, por várias vezes foi tentado e não entrou, porque o presidente da Câmara na época não recepcionou, porque é ele que tem a liberdade, a autonomia, a competência de abrir esse processo. A oposição está no papel dela. Agora, eu acho que às vezes, querer banalizar demais certos critérios que o nosso ordenamento jurídico dá. Acho que existem outros momentos que devem ser muito mais levados a sério e requerir impeachment. A oposição está no papel dela. O que eu discordo, às vezes, de oposição, seja ela de qual for o lado,
é que muitas vezes torna-se um papel de irresponsabilidade muito mais do que de compromisso com a nação. Uhum. Para finalizar, professor, a gente percebe que Lula, nesse terceiro mandato, busca ter um protagonismo internacional, tem falado muito sobre paz, já viajou a 29 países, e qual deveria ser, na opinião do senhor, o comportamento do nosso presidente com relação a essas guerras, tanto a de Israel com Hamas, quanto a da Rússia com a Ucrânia, quanto as decisões que vem tomando também a Venezuela, que também me parece que vai continuar sem ter eleições plenas. O Brasil, na sua opinião, deveria ficar neutro ou qual deveria ser o posicionamento do presidente? Bom, uma coisa é a neutralidade, outra coisa é você ficar em silêncio. Eu acho que o que o Brasil deveria fazer é puxar um debate internacional, chamando outros países para juntos buscarem um cenário de pacificação. Isso é comum, isso está dentro também do direito internacional público, de que é possível chamar um terceiro país para buscar um acordo entre aqueles que está havendo satisfação. Isso está dentro do direito internacional. Eu acho que aí o Brasil contribuiria muito mais do que está tomando partido de A, de B ou de C. Uhum. E essas viagens internacionais que o presidente tem feito, que muitas pessoas têm criticado, está viajando muito, elas são importantes para o Brasil? Por dois motivos. Elas são importantes até para mostrar a importância que o Brasil tem no cenário internacional. Segundo, ela se torna importante quando essas viagens, elas, a curto ou médio prazo, se vê efeitos diretos dentro do país. Por exemplo, na questão econômica. Se esses dois pontos não forem levados em consideração, não passa de turismo internacional. Uhum. Muito importante aí a sua participação. Professor Eli Ferreira, a gente vai falar mais essa semana, tem muitos assuntos aí, tem a eleição na Rússia, a morte do opositor lá do Putin, tem a situação da Venezuela e outros temas interessantes que nós iremos convocar a Vossa Excelência para estar aqui nos clareando sobre essas informações, viu? Um ótimo dia para o senhor. Um abraço a você, aos ouvintes, e um ótimo início de semana. Conversamos, portanto, com o cientista político, Dr. Eli Ferreira, participando aqui do programa. Agora